Quer saber um pouquinho? Um pouquinho mais? Então vamos lá. Vamos um pouquinho mais. Mas antes de lhe dar um pouquinho mais, vamos fazer um intervalo, né? 5 minutinhos e a gente retorna para dar um pouquinho mais dessas curiosidades do Senhor dos Anéis. Até já. Muito bem, nós estamos de volta e queremos compreender uma chave de leitura para a obra fantástica de nosso amigo J.R.R. Tolkien. Muita gente fica perguntando o que é esse J.R.R. É John, João, Ronald, Ronaldo, Ruel. Ruel? Bom, Ruel é uma palavra de origem hebraica, que aportuguesado é um nome Raguel, mas que a gente poderia traduzir numa coisa um pouquinho mais compreensível, que é Teófilo, ou seja, amigo de Deus. E o Tolkien gostava muito desse nome Ruel, tanto que ele colocou em todos os filhos dele. Todos os filhos dele são Ruel, né? Todos eles têm no meio do nome Ruel, amigo de Deus. Ele em casa era conhecido como Ronaldo, né? Ou seja, John Ronald, João Ronaldo, Ruel Tolkien. O Tolkien, ele não somente era católico, ele era profundamente católico. E profundamente católico aqui, talvez eu não consiga enfatizar o tanto de católico que esse homem era. Por quê? Porque embora ele tenha nascido no protestantismo, a sua mãe, viúva, se converteu ao catolicismo e com isso, pelo menos essa é a leitura que Tolkien faz, e eu acho que é histórica mesmo, com isso ela se tornou uma espécie de mártir. Por quê? Porque ao se converter ao catolicismo, ela foi rejeitada pelas famílias, tanto a família do lado dela como a família do marido, que eram protestantes e não queriam saber de católico na família, e assim ela teve que passar para a pobreza para tentar educar os seus filhos, o Ronaldo, e o Hilário, Hillary. Então, os dois foram entregues a um sacerdote para serem educados, já que a Mabel morreu de diabetes, né? Ou seja, ela ficou viúva, 4 anos depois se converteu ao catolicismo e 4 anos depois morreu, deixando Tolkien com 12 para 13 anos de idade, católico, sendo educado por um padre que ele considerou seu verdadeiro pai, né? Padre Francisco Xavier, Francis Xavier Morgan, um padre oratoriano que vivia no oratório de Birmingham, que é o oratório do próprio beato John Henry Newman. Quem conhece alguma coisa de Igreja Católica na Inglaterra sabe o que é que significa John Henry Newman, né, para o catolicismo na Inglaterra. Bom, ele então foi educado por um padre. Teve 4 filhos e o primeiro foi padre. Ou seja, filho de um padre, não biologicamente, hein, pelo amor de Deus, filho de um padre, porque educado por um padre, e teve um filho que foi padre. E é muito assim, muito importante, quando ele uma vez viu que os filhos estavam começando não estavam mais indo para a igreja, etc, etc, ele chegou e disse assim, olha, é lastimável que a avó de vocês tenha sofrido tanto para manter a fé católica que vocês agora, por qualquer coisinha, estejam deixando de lado a igreja, a quem nós devemos tanto. Bom, este é o Tolkien, e nós iremos ver no Senhor dos Anéis, né, como é que essa visão de mundo católico influenciou. Se você não é católico, né, você precisa conhecer isso
se você quiser entender Tolkien em profundidade, ou seja, o que eu pretendo falar um pouco é dar um pouco para quem é fã de Tolkien, católico ou não, um pouco de teologia católica para que você tenha uma chave de leitura do Tolkien, para que você veja de onde saiu isso, né? De onde saíram essas coisas. Bom, eu disse para vocês que a gente poderia fazer uma experiência, tem muito mais que a gente poderia fazer sobre o Tolkien. Eu gostaria de ler um trecho do Senhor dos Anéis. A nossa aula de hoje é sobre o Silmarillion e, portanto, sobre essa realidade da subcriação, né? Ou seja, Deus, Criador, e quem conta histórias, quem toca melodias é subcriador, né? Essa é um pouco a página inicial do Silmarillion e é uma chave de leitura importantíssima para toda a obra do Tolkien. Eu gostaria de fazer uma pequena experiência com vocês. Vamos ler Tolkien, né? Para você entender como é que ele consegue ver a importância dos contos de fada. O que eu vou narrar aqui para vocês é o reencontro, depois que o anel foi destruído, quando o Frodo e o Sam se encontram pela primeira vez com o Aragorn como rei. Eu gostaria aqui de fazer a leitura e depois que a gente perceba as verdades que estão ditas aqui, que não são facilmente transmissíveis. Então, imagine aqui, nós temos a Companhia do Anel, aqueles 9 que se dissolveram em tragédias, uns foram para um lado, outros foram para o outro, sofreram tanto, etc, etc. Finalmente, por uma fantástica eucatástrofe, não é? O anel é destruído. E então, destruído por quem? Pela obra dos pequeninos hobbits. A redenção veio pelo mais fraco, isso é profundamente cristão. A redenção vem pelo fraco. Agora, eu dizer isso, que a redenção vem pelo fraco, e que por isso o fraco é elevado na glória de Deus, isso talvez não comova você, talvez não mude sua vida, mas eu tenho certeza que se você acompanhar essa narrativa que eu vou ler aqui, isso é capaz de mudar a sua vida. E é conto de fada, é ficção. Sim, os fatos que estão aqui não são históricos, mas as verdades são fantasticamente reais. Então, Sam e Frodo encontram-se com Aragorn. Então, o reconheceram Aragorn. Mesmo mudado como estava, tão altivo, com uma expressão alegre no rosto, majestoso, senhor dos homens, cabelos escuros, olhos cinzentos, Frodo correu ao encontro dele. Sam foi logo atrás. Ora, mas isso coroa tudo, disse ele. Passo largo. Ou então, ainda estou sonhando? Sim, Sam. Passo largo, disse Aragorn. Estamos muito longe de Bree, onde você não gostou da minha aparência, não é mesmo? Todos nós estamos muito longe. Mas a sua estrada foi a mais escura. Veja, Aragorn está aqui falando de todas as mudanças da vida deles, nessas tragédias que eles viveram, mas a estrada de vocês, Sam e Frodo, foi a mais escura. E então, para surpresa e completo assombro de Sam, ele, Aragorn, o rei que voltou, gente, aqui, explicar para você quem é que vai fazer isso aqui. Ele, Aragorn, curvou os joelhos diante deles, diante de Sam e diante de Frodo. E depois, tomando-os pela mão, Frodo à direita e Sam à esquerda, conduziu-os até o trono. E fazendo-os sentar, virou-se para os homens e capitães que assistiam a tudo, e numa voz que ecoou por todo o exército gritou: louvai-os
com grande louvor. E depois que o grito alegre cresceu e foi diminuindo de novo, completado de uma vez por todas a satisfação de Sam e enchendo de pura alegria, um menestrel de Gondor, ou seja, um cantor, alguém que vai cantar como o Zainur lá, um menestrel de Gondor, deu um passo à frente, ajoelhou-se e pediu permissão para cantar. Qualquer um que entenda de liturgia católica sabe o que é um diácono pedindo permissão para cantar o evangelho ao padre.